Eu quero, remindo o tempo, eu quero falar sobre uma família que se preocupou em remir o tempo, em resgatar, em fazer alguma coisa, porque a igreja estava numa situação muito complexa, numa situação que não era muito favorável. A igreja estava se dividindo, se fragmentando em grupos. Coríntios era uma cosmopolita, perto do porto de praia, e comércio, era um grande comércio na época. E Coríntios era uma igreja avivada, uma igreja ativa, uma igreja que circulava, porém ela se fragmentou através dos partidos. Lá em Coríntios diz que um gostava de Apolo, aqui fala que outro eu gosto de Cefas, eu gosto, e foi falando. E essa divisão, houve uma desarmonização, uma desarmonia dentro da comunidade. Uma família se levantou para remir o tempo, para rapidamente resgatar aquilo que estava se diluindo. Se você for pegar a carta de Paulo, do primeiro capítulo, se eu não me engano, até o capítulo 6, a motivação dessa carta foi devido ao relato da família. Alguns teólogos dizem que não foi Cloé. Cloé é um nome feminino, não foi Cloé. Aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 11, diz assim: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contenda entre vós. Então, não foi Cloé, foi a família de Cloé que levou a situação para Paulo, e Paulo, motivado, fez uma carta orientando e falando, explicando, doutrinando. E vocês podem depois ler com calma, porque eu não vou ler. Ele vai falando, ele vai escrevendo, e esse texto eu gosto muito. Aqui ele diz, 1 Coríntios 1, versículo 14. Vamos ler o versículo 12. 1 Coríntios 1,12. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós, ou foste vós batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Cristo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. Versículo 18: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, essa palavra poder, ela só é dada para quem tem autoridade. Então, eu só posso me atribuir de um poder legítimo se eu tenho autoridade. Eu estive numa escola, dando uma palestra, numa escola municipal de São João de Meriti, e tinha lá uma média de 20 pais, homens, 20 mais ou menos. E o tema que eu ministrei foi sobre alienação parental. E eu percebi uma coisa: 95% dos pais que estavam naquela escola eram separados da mãe, da criança. Somente acho que 99 nesse tempo, somente um ou dois que era casado com a mãe do filho. O que acontece? Na divisão das famílias, muitos pais querem dar coisas, muitas mães querem dar presente, querem participar, mas não é inteiro.
não há uma consciência de afeto e de presença. Existe realidades hoje que eu convivo de pessoas que se dividem na relação simplesmente porque acham. Hoje é mais ela do que ele, né? Antigamente eram os homens, hoje são elas que dizem que não são mais felizes e que não querem continuar casadas. Por quê? Porque eu não sou feliz. Aí eu pergunto, o que é felicidade? Elas me dizem, eu não sei. Como é que você diz algo que não sei? Não sei. Então parece que há uma desorganização da consciência de quem é para buscar alguma coisa para ser. E a ideia de que a relação é um muro, é um empecilho para essa pessoa conseguir chegar a algum lugar para se tornar ser alguém. E sabe quando essa pessoa vai chegar lá? Nunca. Por quê? Porque o homem, na sua essência humana, ele demanda de uma relação de conflitos para ele aprender a ser capaz de viver uma relação de perdão, uma relação de longanimidade, de bondade, de fé, de mansidão, de temperança e de domínio próprio. Quantos aqui desejam perdoar ou serem perdoados? Para você perdoar, você tem que aprender a lidar com a ofensa. Para você amar, você tem que aprender a lidar com o desamor. Para você ser manso, alguém tem que sacar de você alguma coisa que você não gostaria de dar. Tem gente que diz assim: só me procura quando eu tenho. Meu Deus. Não é isso? Só me procura quando eu tenho. Graças a Deus, se você é uma pessoa realizada, uma pessoa equilibrada, você não vai se ver sugado. Você vai se ver capaz de dar dentro do seu limite, dentro da sua capacidade de ajudar alguém. Então, se você tem crédito, você pode dar. Mas se você é uma pessoa que não tem crédito, você não vai conseguir ajudar em nada, porque você vai cobrar e você vai exigir e você vai querer que o outro pague a conta que você pagou. Então você tem uma relação de débito com o outro. Tem gente que não consegue ganhar presente, sabe por quê? Não consegue ganhar presente? Porque se ganhar tem uma dívida a pagar. Então vocês podem me dar presente que eu não tenho esse problema. Eu recebo, não me sinto endividado em pagar. Não tenho essa dificuldade. Exemplo, eu tenho amigos que nunca me ligaram, mas eu ligo sempre. Porque eu aprendi que amor se dá sem expectativa de troca. A gente não sabe a dinâmica dessa realidade existencial que temos como ser humano e principalmente como ser filho de Deus. Por que eu estou falando isso? Eu poderia falar aqui umas 2 horas, não vou falar muito tempo. Prometo que 9 horas eu termino. Mas quando Paulo diz assim, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, fala assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Quem é que perece? Quem é que se desfalece? Quem é que dilui? Como é que nós estamos vivendo na sociedade hoje? Uma sociedade fluida, diluída, aonde que nada é sólido, tudo é passageiro. Vinícius de Moraes diz assim no seu soneto, que o amor seja eterno enquanto dure. No congresso de terapia familiar, os doutores formados, no exterior, pós-doctor, em família, na grande plenária, alguns dizem assim: olha,
A cada ano você tem que fazer uma revisão dessa relação para saber se vale a pena ser casado ou não. Ó, que legal, né? Eu não sou dessa linha. Meu Deus. Eu sou de uma outra linha. Eu acredito que a relação, ela só é vivida quando eu entendo que me entrego em favor do outro. Quando eu vivo essa entrega, eu entendo que o amor, ele sofre, ele crê, ele espera, ele suporta. Aleluia, ele Deus. busca os seus interesses. Sabe por que as pessoas perecem? Porque elas não conseguem lidar com essa dicotomia entre a transcendência, por exemplo, vamos falar uma linguagem mais simples, né? Entre o segundo andar e o primeiro andar. Elas não conseguem lidar com essa dicotomia entre a realidade e o ideal. Não sabe. Todo mundo aqui tem um ideal, sim ou não? Eu tenho. Mas muitas vezes a realidade contradiz os nossos ideais, a nossa transcendência. Então, muitas pessoas perecem, por quê? Porque elas não conseguem entender que a nossa realidade, ela é subjugada através do poder, que aqui Paulo está dizendo, olha só. Porque pela palavra da cruz é loucura para os que perecem. Ou seja, a palavra crucificar-se, entregar-se, se doar, morrer, é loucura. Por que é loucura? Ainda em nossos dias, agora no século 21, século 20, século 21, 20 soldados armados mataram 1000 cristãos. Meu Deus. Aí perguntaram lá ao povo, uma parte do povo, por que vocês não reagem? Só 20? Se 200 pular em cima desses caras aqui, né? Dá para morrer alguns, mas vai salvar muita gente. Sabe o que eles dizem? Nós entendemos que quando aceitamos a Jesus, a nossa pátria não é mais aqui. Isso é agora, recente. Alguns países lá fora, que você nem tem noção. A nossa pátria não é mais aqui. Então deixa matar. Então isso é loucura para os mortais. Essa consciência de entrega nesse mundo hedonista, que o prazer é o que prevalece, é que vamos beijar na boca, seja de homem, de mulher, de que seja, vamos beber tudo, vamos pular, vamos vibrar, agora todo mundo quer ficar famoso da noite pro dia, né? Preparar imagem, contam piada, doido para viralizar, para ficar famoso. Eu quero isso, eu quero aquilo, quer alimentar o seu próprio estômago, a sua necessidade. O povo está enlouquecendo, está aumentando cada vez mais os transtornos de personalidade, aumentando as doenças mentais. Por quê? Porque não tem uma consciência de quem é e que para onde vai. Então a palavra da cruz é loucura para os que não a compreendem. Agora, para nós que somos salvos, é poder de Deus. A palavra poder, ela só pode ser vivida na medida ou na consciência de quem você é. Eu vou dar um exemplo. Vem cá você agora. Você vai entender esse poder, tudo bem? Tem gente que acha que esse poder, qual é o nome? Tem gente que acha que esse poder tem a ver assim. Você tipo um Batman ou um super-homem. Eu vou ter o poder. Aí vai levantar a mão assim, vai sair o raio laser, tipo assim, o Matrix,
né? A bala vem, você vai ter aquele poder assim de fugir da bala perdida, né? Tem uns que viajam, acho que isso é o poder de Deus, né? Tem uns que fazem umas viagens legais, legal. Mas esse poder é o seguinte: você pode colocar uma roupa de guarda de trânsito, tudo bem? Uma roupa de guarda de trânsito. Quem olhar para ele vai achar que ele é o quê? Hã? Um guarda de trânsito. Imagina ele com roupa de guarda de trânsito, guarda municipal que não tem arma, tá bom? Então, guarda de trânsito. Todo mundo está vendo ele como guarda de trânsito. Então, se ele apitar, você vai parar o carro, não vai? Se ele pegar um bloco você anotado, você não vai achar que vai receber multa? Ele está exercendo o quê? O poder. Mas será que ele tem autoridade? Meu Deus. Será? Está entendendo o mistério, igreja? Você é forte. Talvez entenda o mistério. Você é Calma, forte. você vai entender o mistério. Está entendendo? Tem muita gente que exerce poder que parece ser, mas aqui não tem autoridade. A autoridade legítima, poder legítimo, advém pela autoridade. Aí chega o nosso irmão, vem cá. Você está vendo aqui na tua frente o quê? Várias coisas. Aí você fala assim: vou te mudar. Vou te mudar. Me dá sua carteira de identidade. Me dá A a carteira de guarda. Me mostra sua carteira de guarda. A sua autoridade. Quero ver sua carteira. Quero ver sua carteira. Se você realmente é um guarda. Se você realmente é um guarda. Você parece um guarda. Você parece um guarda. Fala como guarda. Fala como guarda. Apita como guarda. Tem cara de guarda. Tem cara de guarda. Agora eu quero ver se tem documento. Agora quero ver se você tem o documento. Deixa em casa. Deixa em casa. Deixei em casa, né? Só saí com a farda, saí correndo. Achei que ela era o suficiente, mas. Fala assim, mas como é que um guarda não traz a sua identidade? Mas como é que um guarda não usa a sua identidade? Você está querendo exercer o poder. Vai querendo exercer o poder. Mas cadê sua autoridade? Mas cadê a sua autoridade? Você não tem autoridade. Você não tem autoridade. Não tem a carteira. Não tem a carteira. Não dá legalidade. Te dá legalidade. Para exercer o poder. Para exercer o poder. Então esse poder Então esse poder é ilegal. é ilegal. É mentiroso. É mentiroso. Cadê sua carteira? Cadê a tua carteira? Entendeu? Meu Deus. Eu quero dizer que o que dá autoridade para ele não é o que não é o que aparece, mas o que ele tem. Às vezes você parece, mas por dentro você não se vê filho de Deus. Você não se vê com a carteirinha, com a autoridade, com a filiação. Então, ele só pode exercer o legítimo poder quando ele tem a carteirinha. Agora, fique em pé. Aonde está essa carteira? Onde está a sua carteira? Mostra o que está mostrando. Pois nossa, Agora eu posso. eu posso reconhecer você como autoridade. Agora eu posso ser mudado. Pode sentar, tudo bem? Valeu. Não pode ser mudado. Então, a autoridade legítima advém da consciência que somos filhos. Você só pode redimir o tempo com a consciência de filiação, de filho, porque o preço que foi pago é um preço alto. Mas pastor, eu não estou assim, sabe, angustiado, parece que eu vou morrer. Fique triste não, eu fico assim quase todo dia. Mas pastor, tem hora que eu tenho vontade de chutar o balde, porque senão que eu também fico. Tudo bem? Mas pastor, eu estou tomando um remedinho, eu também tomo uma caixinha preta também. Fica tranquilo, estou junto. Entendeu? Ou seja, nada nesse mundo rouba a minha fé, a minha autoridade, o poder
Aí Paulo diz assim, capítulo 1 Coríntios 2, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e nem ouvido ouviu, e que jamais e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aleluia, isso é muito lindo. Então, diante das realidades que nós vivemos, na vida conjugal, na criação dos nossos filhos, nas realidades muitas vezes desagradáveis do nosso lar, a sua fé, ela precisa permanecer de modo inoxidável. Aleluia. Então, como é que eu posso remir o tempo sabendo quem sou? E que eu tenho essa autoridade pela palavra dele, e que eu posso exercer esse poder, e que eu tenho que ter a consciência que ser do bem é minha obrigação. Não é porque eu estou desde 1979 servindo a Deus que eu tenho um fundo de garantia, 13º, cesta básica. Isso é bobagem. Se você chegou ontem, o mesmo sangue que foi colocado na minha vida é o mesmo sangue que está sobre você. Meu Deus, aleluia. Ou você acha que Deus te olha com menos privilégio do que para mim? Ou você acha que Deus olha assim para mim e fala: Pastor Raul, ele vai ganhar aqui um negocinho melhor do que aquele que chegou ontem. Isso é besteira, querido. Não, Deus não é assim. Deus é Deus. Aleluia. E quando Ele olha para você, Ele fala: meu filho, né? Com amor eu te acolhi, eu te abracei, coloco você nos meus braços, te dou vida, Aleluia, Deus. resgato sua família, transformo você. Entende? Tudo tranquilo? A paz do Senhor Jesus. Quando você entende esses princípios, você nunca vai sair do caminho. Nunca. Porque você vai entender quem você tem crido. E você sabe que Ele é poderoso para guardar o seu tesouro até aquele dia final. Então, o que é a família? A família traz uma consciência de diferenças. Cada um é diferente do outro. Cada um pensa de uma forma diferente. Cada um acha de um jeito diferente. Independente do outro, eu preciso saber quem sou eu. Por que eu preciso saber quem sou eu? Porque aquele outro que convive comigo muitas vezes traz mais decepção, mais desilusão, mais tristeza do que alegria. E é nessa hora que eu preciso falar: Senhor, eu me entrego a Ti todos os dias, confiadamente no Senhor, porque nada me separará do amor de Deus. Nada me separará. Nada vai me desviar do caminho. Nada. Então, para você jovem, para você irmão, para você irmã, que tem uma responsabilidade de ser filho de Deus e que precisa remir o tempo, fazer com que as coisas venham funcionar, você vai ter que se entender como ser humano aqui na terra. Você vai ter que aprender a pedir perdão. Então, quando eu começo a entender essa dinâmica, eu entendo que ser fraco, como Paulo diz, é que torna ele mais forte, porque a força dele vem do Senhor. A força dele vem debaixo da consciência dessa dependência do Senhor. As coisas começam a mudar. Começa.
Então nunca pare de lutar. Nunca pare de lutar pela saúde, pela sua saúde. Nunca pare de lutar pelo bem-estar da sua casa. Talvez, eu pego tantos casos, um homem desesperado, um senhor chegou na minha sala, sentou aos prantos e falou: meu filho foi assassinado. Eu criei meu filho na igreja, eu eduquei meu filho no caminho do Senhor, eu não ensinei meu filho a ser um marginal, mas meu filho morreu. E ele falando, e a impressão que eu tinha é que ele tivesse morrido ontem, mas já se fazem quase 2 anos que o filho dele morreu. E ele falou assim: eu trabalhei muito, eu trabalhava para levar o pão para a mesa, eu trabalhava dia e noite, ele me cobrava para levá-lo para o cinema, eu dizia que eu um dia ia levá-lo. Ele me chamava para ir ao parque e eu dizia que eu ia levá-lo ao parque. Ele pedia alguns momentos para comigo, eu dizia que depois eu iria conversar. Por que eu não parei para fazer isso? E ele chorava na minha sala, chorava. Perdi meu filho não está mais comigo, não está comigo. Um filho de 19 anos. Por quê? Então, se você quer remir o tempo, vá lá onde seu filho está, liga para ele, diz que ama. Vá lá onde sua mãe está. Talvez há um tempo que você não vê sua mãe, dá um abraço nela. Não importa quem ela fez, o que ela foi. O importante é que ela foi um instrumento para te trazer para o mundo. Não importa o que teu pai foi. O que importa é que te trouxe para esse mundo. E se você é um cidadão do bem, não é por ele, mas por aquele que permitiu que você veio e estivesse aqui nesse lugar. Então tudo é por ele e tudo é para quem? Para ele, porque a sua vida não te pertence mais. De quem é a sua vida? Então, abrace seu irmão, diga que você o admira. Talvez você só briga com a tua irmã, não tem brigando. Abraça tua irmã, diz que você gosta dela, diz que você admira ela. Amar é muito mais do que um sentimento, é um verbo, é uma ação. Então você ame, porque se amanhã essa pessoa não estiver mais do seu lado, você vai olhar para si e vai dizer: eu fiz alguma coisa, eu remi o meu tempo, eu resgatei, eu fiz alguma coisa. Se a família de Cloé não fizesse alguma coisa para mudar a situação daquela igreja, talvez não haveria essa organização da ceia do Senhor. Talvez, não sei, não teria uma das leituras mais lindas que eu gosto de recitar em 1 Coríntios 13. Então, é diante do caos que as oportunidades chegam. Só que nós somos de uma geração que não aprendemos a lidar com o caos. A primeira coisa que nós queremos é escutar o balde, é rodar a baiana, é fazer isso, é gritar, é berrar, é chutar, é trocar de pessoas. Então, é assim que funciona o mundo. O que prevalece não é a solidez, mas é a liquidez. É tanto quanto eu sinto, não tanto quanto eu creio. Se você quer ver uma vida digna, e se você quer remir o seu tempo, primeiro, entenda que você é resgatado por quem? Por Jesus. Ele te redimiu da condenação do inferno. Segundo, você tem um poder, porque por trás desse poder você tem o quê? Autoridade. Poder sem autoridade não é legítimo. É por isso que muita gente cai.
Porque tem poder, tem uma boa retórica, tem uma boa apresentação, né? Tem uma... parece muito, mas quando vem a tempestade, quando vem os problemas, cadê a identidade? Você não tem autoridade, você cai. Então o que vai te dar o poder legítimo é a consciência de que você é um filho de Deus. Amém. E que você pertence a Ele. Essa consciência vai te dar um poder legítimo para você repreender os demônios, para você orar para os enfermos. Aleluia. E se não for curado, ore até morrer. Eu fui visitar uma senhora, não sei se eu falei aqui para vocês, com câncer. E segundo o desejo dessa senhora era ser curada do câncer. Estava no estado terminal, ou seja, ela tinha 6 meses de vida. Cheguei na casa dessa senhora, tinha nessa casa, estava morando nessa casa o filho, a nora, os netos, o outro filho, tinha um grupo, uma família grande. E eu cheguei lá e eu disse: minha irmã, como está? Ela, o médico disse que eu tenho 6 meses de vida, que eu vou morrer, etc, etc, etc. Aí ficamos conversamos bastante, e no meio da conversa eu falei assim: minha senhora, a senhora tem um privilégio que eu não tenho. Pergunte para mim, qual o privilégio? Qual o privilégio? Você tem mais ou menos o tempo que vai morrer. Eu não sei. Eu posso morrer amanhã e você viver 10 anos. O que você vai fazer com esse tempo que você tem de precioso? Que eu posso ir antes de você. O meu Deus é soberano. Mas eu não vou orar para a senhora, não. A senhora vai falar com Deus. Aí ela, tá bom. Aí coloquei a família em volta dela e ela começou a falar com Deus assim: Deus, não me leve embora desse mundo, cura-me, né? Cura-me do câncer. O que será do meu genro? O que será da minha nora? Eu estou conjecturando, porque eu não sei quem é de verdade o genro e a nora, tá? Mas vamos imaginar que fosse desse jeito assim, tá? Cura meu genro, cura minha filha, cura minha nora, cura... Perdão, o que será do meu genro, da minha nora? Cura minha enfermidade. O que será do meu neto? O que será da minha neta? O que será da minha família? Ela orando, chorando, eu ali do lado dela, abraçado. Quando ela terminou de orar, eu fiz uma pergunta. Fale para mim, qual pergunta? Qual pergunta? Você está em pecado. Por quê? Por quê? Porque se o genro depende dela, ou a nora, ou a filha, os netos, e se a família depende dela, aonde Deus está? Aonde está? No último plano. Está Deus? Está a força dela. Ela é a matriarca da casa. Eu disse: aonde Deus está? Ela disse: nunca parei para pensar nisso não. Você quer pedir perdão a Deus pelo seu pecado? E você quer entregar sua vida para Deus? Porque independente da cor ou não, você quer viver para Ele e entregar todo mundo para Deus? Ela disse: eu quero pedir perdão. Ela pediu perdão pelos pecados. Todo mundo se abraçou, todo mundo se uniu em oração, e depois de 6 meses ela combateu o bom combate, acabou a carreira, Aleluia. mas guardou a fé. Entendeu? Tudo bem? Amém, Jesus. O maior mover que você pode ter na sua vida é a consciência que você não vive mais você. Eu conheço muita gente que eu já orei que não foi curada pelo Senhor, mas conheço muita gente que não foi curada pelo Senhor. Eu conheço muita gente que abandonou o Evangelho porque o outro recebeu e o outro não.
Aí compara assim: o pai deu uma bicicleta para o meu filho, para o meu irmão, mas não deu a bicicleta para mim. Então compara Deus como se fosse gente. Deus tem poder de fazer o que Ele quer, curar ou não curar. Ele é Deus. E se Ele cura, existe um propósito. E se Ele não cura, porque Ele tem um propósito. O que a gente não pode fazer é negociar a nossa fé em Jesus, seja na doença ou seja na cura, seja na vida, seja na morte. Então, para que eu possa remir o meu tempo, eu tenho que ter a consciência da minha realidade social e a minha consciência desse plano espiritual. Se eu conseguir lidar com essa dicotomia entre a consciência real, da minha consciência real e da minha consciência espiritual, eu te digo uma coisa: você vai conseguir remir o seu tempo, você vai conseguir fazer muitas coisas, você vai conseguir alcançar níveis espirituais muito grandes, muito maior do que você possa imaginar. Amém. Bem, para terminar, você falou sobre cura. Eu estava dando um estudo na escola de líderes, falando sobre fé. Eu escutei cada testemunho maravilhosos. Mas eu gosto muito também, minha irmã, de relatar outros testemunhos, não só o testemunho da cura física, mas também o testemunho da salvação eterna. Amém. Vamos ver aqui 1 Coríntios. É 1 Coríntios ou é 1, né? Capítulo 13. Aleluia, Deus, opa. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como um sino que tinha. Ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de tal maneira que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor sofre, o amor crê, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, nem se soberbece. Não se importa com a indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, não desista. Não desista da cura da sua enfermidade. Não desista da cura da sua alma. Não desista de uma vida em Cristo. Não desista dos seus objetivos, dos seus propósitos. Não desista das dificuldades presentes que queiram te desorganizar. Não desista. Porque que permanece a fé, a esperança, mas o maior de todos eles é o quê? O amor. Fiquemos em pé. O maior de todos é o amor. E esse amor que atingiu a vida da nossa irmã, das nossas irmãs, dos nossos irmãos, e esse amor que atingiu a nossa vida, seja o fio condutor para que você possa gerenciar a sua emoção, seja ela qual for, ruim ou boa, mas que nada disso venha retirar de você a consciência do amor, a consciência de permanecer
na fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor.